Pai eterno, no nome de Jesus, quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Quero te louvar porque eu sei que o melhor dos céus ainda está para acontecer. Cuida do teu povo, cuida das nossas vidas e que possamos, Senhor, buscar a tua presença em cada dia. Usa o teu servo para ministrar a tua palavra no nome de Jesus. Todos digam amém. Ainda em pé, lá atrás, lá no Velho Testamento, Gênesis 41, quero ler um versículo, Gênesis 41, versículo 14. Depois você lê na tua casa o capítulo inteiro, mas este 41, 14 diz o seguinte: então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E esse lhes disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. Pode sentar um minutinho, gente? É interessante a gente lembrar com carinho deste trecho da Bíblia, onde você percebe uma história linda, uma história de dor, muitas vezes, mas uma história no qual Deus abriu as portas da prisão, Deus cuidou da vida de José e Deus fez com que uma grande história pudesse ser contada nesta manhã também. A palavra de Deus mostra que José era amado pelo seu pai. Pode falar comigo, José era amado por seu pai. Pode falar para o teu irmão, você é amado do pai. Pode falar para o outro irmão, você é amado pelo pai. Muitas vezes a gente fala, por exemplo, parece que eu não sou amado, parece que eu não sou querido, parece que eu sou desprezado. Mas hoje Deus toca no meu coração para dizer, você é amado por Deus. E o mais importante é isso, esse amor de Deus, ele é tão grande que ele cuida de você de uma maneira especial. José era amado pelo pai. Porém, a gente vê nesse trecho de Gênesis que, apesar dele ser amado pelo pai, ele era odiado pelos irmãos. Não vou pedir para você repetir isso, porque ninguém gostaria de falar, eu sou odiado pelos irmãos. Então, deixa isso para lá, lembra só da questão de amado pelo pai. Dá até para repetir, você é amado pelo pai. Pode falar de novo? Deixa esse negócio de inveja de irmãos para lá. Importante é o amor de Deus por nós. O amor de Deus pela sua igreja. O amor de Deus pelos seus irmãos. Isto é o mais importante que eu gostaria de frisar. Mas por causa dessa inveja dos irmãos, em um determinado momento, quiseram matar José. E jogaram ele numa masmorra, jogaram ele num local escondido, e quando passou os mercadores, ele foi vendido para o Egito e ficou inclusive na casa do Potifar, sofrendo, padecendo. Vocês conhecem a história, que houve momentos em que parece que ele, José, iria morrer, foi preso, mesmo fazendo tudo certo, parece que as coisas não estavam dando certo por completo. Ele foi preso, só que tem uma coisa muito bacana que foi esse versículo que nós lemos. Em determinado momento chegaram para Faraó e disseram assim,
Faraó, você está perturbado. Faraó, você não está conseguindo ter o teu sonho interpretado. Mas lá na masmorra, lá onde tem pessoas presas, tem um jovem que ele é capaz de revelar sonhos. Aliás, algumas coisas, Faraó, que tem acontecido lá, Deus tem permitido, ou alguma coisa está acontecendo que José está revelando. A Bíblia fala, então, que imediatamente ele foi retirado de lá, apesar dele ter tido uma oportunidade de revelar o sonho do padeiro, o sonho do copeiro. E num determinado momento, José disse para o copeiro, eu revelei o sonho, você está saindo daqui. Por favor, quando você chegar lá perante Faraó, lembre-se de mim, pense em mim. Meus irmãos, tem momentos na vida da gente que a gente precisa de alguém para nos ajudar. Há momentos na vida da gente que parece que eu e você precisamos que alguém possa estar do nosso lado, revelar alguma coisa para Faraó nos ajudar. E muitas vezes isso não acontece. Tanto é verdade que este copeiro esqueceu do que ele tinha prometido para José. E ele estava trabalhando com o Faraó, mas esqueceu disso. E é interessante que todos aqueles que estavam perto de Faraó, o que acontecia? Os adivinhadores não conseguiam fazer com que as coisas mudassem. Eram sábios, eram adivinhos, mas eles não conseguiam entender, compreender o sonho de Faraó. Em um determinado momento, então, tiraram José lá da masmorra e ele falou para Faraó qual seria o seu sonho. Olha como uma coisa me chamou a atenção. José, quando foi chamado para visitar a casa de Faraó, diz a Bíblia o seguinte: José se barbeou, pode falar comigo, José se barbeou, José se lavou, e José interpretou. Interessante isso, meus irmãos, porque eu posso imaginar que eu e você, nós não podemos chegar na casa do Pai de maneira suja. Eu e você não podemos chegar na casa do Pai barbudo, por exemplo, não no tocante a pelo no rosto, mas estar de uma maneira suja perante Faraó ou perante Deus. Lembra das primeiras palavras que eu falei na mensagem? Deus ama você. E por amar, eu tenho certeza que Ele está preparado hoje para ver você. E a ideia é que você possa chegar perante Faraó limpo, com a cara limpa, banho tomado, barba feita. Eu costumo dizer na Santa Ceia, procure vir da maneira mais bonita que você puder. Eu sempre falo isso porque eu ouvi o meu pastor há décadas atrás dizendo isso. Venha com a melhor roupa que você tiver. Não precisa ser uma roupa chique, mas venha na casa do Senhor participar da comunhão com os irmãos de uma maneira correta e bonita. Quando isso aconteceu, houve então a interpretação. José conseguiu interpretar para Faraó aquilo que ele tinha sonhado, que tinha pensado, e que naquela hora José conseguiu interpretar. Alguém se lembra o que aconteceu naquele momento em relação a José? Se você se lembra, levanta a mão, não precisa falar. O que aconteceu naquele momento em que houve
um momento de graça para José. Alguém se lembra o que aconteceu? Lembram? Benção. A palavra de Deus disse que naquele momento, Faraó, que era o top de linha, primeiro grau, José chegou e percebeu nada mais, nada menos do que Faraó dizer para ele: a partir de hoje, você vai ser governador do Egito. Pode falar comigo, governador do Egito. Quem teve condição de dar esse cargo para José? O Faraó, certo? E a partir daquele momento, diz a Bíblia, que foi instituído o cargo de governador, para que José pudesse fazer um trabalho que, se você conhece a Bíblia, você vai saber tantas coisas Deus preparou e Deus fez no nome de Jesus. Agora sim, vamos a algumas perguntas. Faz de conta que a gente está numa escola. Você já ouviu ou leu que teve um governador além de José lá no Egito? Pense. Alguém já ouviu ou leu que depois de José teve um governador lá no Egito? Ou você vai pensar o seguinte junto comigo: teve um governador do Egito que Faraó pôs, e depois não teve mais. Isso é algo que está claro. Teve um governador na época de Faraó e teve a possibilidade de não ter mais nenhum governador após José. Quando eu falo Faraó, e você observa a história, livros, você vai ver que Faraó, ele, quando morria, ele virava múmia. E ele era transformado numa múmia. Quem podia assumir o cargo de Faraó? O governador? Não. Quem assumiria, segundo a história, é o outro Faraó, que seria o filho primogênito do antigo. Então pode perceber, morreu o Faraó, vem no lugar dele um outro Faraó que é filho. Mas não tinha um outro governador. Não houve um outro governador. Não existiu um governador nem antes, nem depois de José. Por que que você, pastor, está falando isto? Porque o grande dominador na época era Faraó, apenas. E não era nunca o cargo de governador. É interessante, no Egito, até hoje, não existe cargo de governador. Eu queria perguntar para você, ora, se no Egito não existia cargo de governador, como é que governador José assumiu esse cargo? Vou dizer para você. Porque Deus preparou aquele cargo para José assumir. Eu vou repetir. Se não tinha antes um governador e nem teve depois, por que que José assumiu esse cargo de governador? Pode levantar a tua mão direita e dizer: porque Deus instituiu o cargo de governador. Agora eu vou perguntar: quem instituiu? Quem deu o cargo? Quem preparou este cargo? Deus. Para aplaudir o Senhor por isso.
Se não existia esse cargo, se não houve outro cargo como esse, significa que o único que podia ser era José. E se José foi colocado nessa função, é porque Deus colocou o próprio José nessa função. Repete comigo então: Deus criou o cargo. Mais uma vez. Mais uma vez. Quando Deus tem um plano, Ele cria o cargo. Quando Ele pretende fazer alguma coisa, é Ele, Deus, quem faz. Cada um de nós, um dia fomos criados por Deus para obter uma função. Eu e você fomos escolhidos um dia para trabalharmos em uma função na igreja, para fazermos alguma coisa para Deus. E quem é que colocou? O pastor Davi, que faz aniversário? É o pastor Mário? É a pastora Bianca? É o CDL? É o diaconato? Quem coloca você para fazer alguma coisa para Deus é o próprio Deus. Para aplaudir Jesus, é Ele. Não são homens, não são pessoas. Ele cria algo que não existia. Ele faz algo que nunca aconteceu. Deus tem separado você para algo especial. E esse algo especial, meu irmão, não significa que é um espaço para que todos vejam você. Esse algo não significa que eu ou você possamos ter uma maneira de ser notado, chamado. Não, convém que ele cresça. Convém que ele apareça. Pode ter certeza, meus irmãos, que há momentos na vida da gente, parece que a gente está precisando ser reconhecido por alguém. Não somos necessariamente reconhecidos por alguém. Convém que ele note. Convém que ele veja. Esse vai ser meu governador. Até quando? Não importa. Esse vai ser meu líder. Até quando? Não importa. Quem criou você, quem criou eu, é o próprio Espírito do Senhor. Irmãos, fiquei muito contente hoje quando cheguei às 8 horas da manhã, mais ou menos, e tinha uma outra surpresa na minha sala. Eu bati o olho assim e eu falei, tem coisa estranha aqui. Tinha uma mesa na minha sala que eu imediatamente reconheci. A mesa original do pastor George Faulkner, meu pastor. Se você quiser, depois na saída, você entra lá na minha sala e você vai conhecer. Isso tem aproximadamente 50 anos. Está lá. Eu mereço? Pastor Faulkner mereceu? Ele muito mais do que eu? Mas eu fico pensando assim, puxa, que honra ter esse presente na minha sala. Eu pensei assim na hora que eu entrei e vi aquilo e me emocionei, mostrei para algumas pessoas depois. Foi que honra vocês me deram para ter essa mesa. Mas isso não sobe na minha cabeça. Isso não me deixa invejoso, achando que eu sou tal.
Isso não me deixa pensando assim, eu sou melhor do que os outros. Não. Quando Deus criou o cargo de José, foi Deus que criou. Senhores do CDL, quando Deus tem colocado vocês em uma função, não é para ser maior do que ninguém, mas é para engrandecer o nome do Senhor.